Fala pessoal, bem-vindos ao Filo na Rede. Aqui a gente vai discutir um tema de redação muito importante com a professora Ana. Ela é a nossa estrela do aplicativo, da redação. Olá! E ela trouxe pra gente um tema bem legal que a gente acha que é uma possibilidade pro Enem esse ano. E essa possibilidade, né, pro Enem, a gente está pensando nessa reta final de todos os temas que a gente tem no aplicativo. A maioria deles são temas amplos, temas que não servem só pro Enem, mas nessa reta final, até o Enem, a gente está pensando em produzir para vocês temas muito importantes que são possibilidades pro Enem 2019. E o tema que ganhou na votação de vocês, né, é o tema dos idosos, né, o tema, na verdade, da inclusão digital na terceira idade. E a Ana vai falar um pouquinho sobre, eu e ela a gente vai discutir, eu na filosofia e na sociologia, ela com a redação, com a literatura, para a gente poder ajudar vocês a terem uma melhor nota nessa redação. Então, podemos começar com as dúvidas. Esse tema, o que você acha da polêmica desse tema? O que você acha desse ano? O Enem, você acha que ele vai abordar um tema mais leve, um tema mais crítico, ou um tema menos crítico? O que você imagina? Olha, eu acredito que o Enem para esse ano, ele vai ser um tema mais leve, e claro que, pensando em minorias, existem algumas minorias que levam e geram mais polêmica. Agora, com relação ao idoso, é uma minoria de extrema relevância se nós pensarmos aí no crescimento demográfico, se nós pensarmos nessa questão atrelada a uma reforma da Previdência, se nós pensarmos até no tema específico de hoje, que envolve essa inclusão digital. Então, na verdade, o Enem ele é pautado em minorias. Lógico que essa minoria idoso, né, o pessoal da terceira geração, é uma minoria que ela causa uma menor polêmica frente a todas as questões da atualidade e, por outro lado, é um tema que já foi cogitado no Enem de 2009, infelizmente houve um vazamento de algumas questões, a prova inteira foi anulada, então desde 2009 os alunos de certa maneira eles esperam a abordagem dos idosos, uma minoria tão importante, tão relevante e ainda num grau gigantesco de invisibilidade. Portanto, não é uma questão extremamente atrelada à digitalidade ou a questão da formalidade, da tecnologia. O idoso em si, ele abre um leque para várias possíveis temáticas do Enem, envolvendo desde violência doméstica até toda uma questão de analfabetismo, inserção no mercado de trabalho, e nós encaramos essa temática como possível frente ao momento de crise econômica, de previdência privada, esse idoso cada vez mais tempo no mercado de trabalho. Então, de alguma maneira, pode ser que a temática Enem dialogue com a questão da terceira idade e inclusão digital, Gui. E é muito legal vocês terem mandado esse tema pra gente, né? Ter várias pessoas mandarem, então a gente fez uma seleção aí dos que mandaram mais temas. Foi muito legal porque é um tema urgente, né? Um tema que a gente fala, a Ana falou de invisibilidade, também a gente pode falar da coisificação, né? A reificação, então a transformação do ser humano em objeto, né? Então a gente pensa na filosofia, na sociologia, em alguns autores que a gente poderia adequar numa abordagem interdisciplinar para ajudar você a reforçar, né, a sua redação, a sua argumentação. O que eu acho fantástico, né, nesse tema é que é um tema que dá muito pano para manga, né? A gente vai discutir bastante coisa aqui hoje, mas é um tema que, como a Ana disse, já era um tema muito esperado, muito aguardado, mas eu queria perguntar para ela em relação aos termos, né? Então a gente fala idoso, a gente fala terceira idade, melhor idade, e aí essas amenizações, acho que é a dúvida de muitos alunos que estão assistindo a gente em casa, essas amenizações, como é que elas podem ser colocadas numa redação? Eu colocar idoso, por exemplo, ou eu vou seguir a coletânea, o que você recomenda pra gente? Porque a palavra velho, né, a gente estava discutindo um pouco antes, a palavra velho é uma palavra que o ser humano não fica velho, né? A gente não é um objeto, a gente não é uma coisa, né? O velho, ele parece que numa sociedade do consumo ele é descartável. E não é isso, né? Pelo contrário, a pessoa que tem mais idade, ela tem uma sabedoria de vida, ela tem uma forma de contribuir, ela já contribuiu muito para a sociedade e tem uma forma de contribuir que a gente tem que levar em conta dentro daquele aspecto do Kant, né? Da dignidade da pessoa humana. Então, como é que a gente adequa isso numa redação, Ana? Como é que a gente coloca isso na prática? O Gui, a sua pergunta é muito pertinente, porque se nós voltarmos um pouquinho no Enem, em que a temática girou em torno dos surdos,
foi uma questão que gerou muita polêmica. Assim que a prova terminou, os alunos entraram em contato comigo e a grande pergunta era: professora, será que eu zerei? E a minha pergunta foi: por qual razão você zeraria? E aquele receio, eu fiquei com dúvida de colocar surdo, e aí eu optei por deficiente auditivo ou portador de deficiência. Então parece uma questão simples, Gui, mas ela é de extrema relevância. Por quê? Porque, na verdade, o aluno teve a dúvida de colocar surdo porque ele pensou: pode ser um termo pejorativo. Jamais o Enem vai inserir na temática um termo pejorativo, já que o respeito aos direitos humanos tem peso de 200 pontos nessa prova. Então eu falei para o aluno: quando você tiver uma palavra relevante no tema, ela precisa aparecer de preferência na introdução. Então, respondendo a sua pergunta, Gui, o mais relevante é você fazer uso dessa terceira idade no primeiro parágrafo. Lógico que você pode trabalhar com a questão do idoso. Agora, o velho é exatamente o que você trouxe. Então, no Enem do ano em que os surdos, quer dizer, foi o foco central, eles até aceitaram a pessoa com deficiência. Agora, portador, nós tivemos alunos que perderam parcialmente a nota, né? Ninguém porta uma deficiência. Eu tenho ou não essa deficiência? Eu porto uma bolsa e num determinado momento eu abro mão dela, eu a coloco num determinado local. Então, é muito importante, diante de uma temática, que você trabalhe sim com a expressão que norteie o recorte, para que você não se perca. Depois você vai trabalhar o quê? Sinônimos. Não é, eu acho que essa é uma preocupação que a gente tem na hora de escrever, sim, né? Sim. Então, na hora de debater os temas de forma interdisciplinar, a gente fica, nas reuniões, né, que a gente faz, a gente fica se perguntando, né, que tema a gente usa. Por exemplo, o tema do morador de rua, né? A pessoa está em situação de morador de rua, ou é morador de rua, e aí o aluno fica muito preso a isso. É verdade. Então, a coletânea, acho que ela elucida bastante esses termos, né? Outra coisa que eu queria discutir com você. Eu penso muito na filosofia, na argumentação filosófica, de tentar trazer muito essa questão mesmo da filosofia até marxista, né? Da questão da reificação, do como o capitalismo transforma o homem em objeto, nessa questão do valor de uso, né? Que acaba, o Marx aborda na teoria dele. Você acha que isso caberia numa análise? Você acha que isso caberia numa argumentação, né? Para a gente questionar, né? Porque olhar o idoso como um velho, né? Que não faz hoje, não presta mais para a sociedade, né? Porque tem uma forte carga de preconceito. Né? A nossa sociedade, que ela muda tudo muito rápido e consome tudo de forma tão descartável, e aí entra um Bauman, acredito eu, né? Trazendo essa questão da fluidez das relações, a gente costuma olhar essas pessoas como pessoas descartáveis. E aí a gente pensa também na uberização, né? Pegando a sociologia, a ideia de que eles prestam serviço, é difícil entrar no mercado de trabalho depois de certa idade, dependendo da área, né? E a inclusão digital dessas pessoas é fundamental para criar novas oportunidades, né? De trabalho, de acesso, de relação também nesse processo. Aí, olha, puxando até um link com o que você comentou, a nossa primeira aula gratuita, ela fala um pouco disso, né? Envolvendo a inclusão socioinformacional, porque às vezes um termo como esse confunde muito o aluno, é informação ou informatização. Então, na verdade, várias possibilidades dessa primeira aula você pode trazer para essa questão da terceira idade e inclusão digital. Por quê? Porque exatamente essa questão. Quer dizer, eu preciso me inserir, eu preciso ter uma noção de inserção a partir de um novo conhecimento que se edifica. Então, se eu penso nessa era digital, eu preciso ter essa noção além de uma idade avançada, eu preciso ter dados, quer dizer, relevantes de que o idoso, ele sustenta e ele é chefe de família em quantas famílias, e eu ainda preciso ter essa noção de que o mercado de trabalho exige cada vez mais esse uso de ferramentas telemáticas, e às vezes de maneira singular. Para que eu trabalhe na portaria de um prédio, eu preciso ter acesso a um computador, eu preciso manusear um mouse. E até que ponto essa parcela significativa da população, ela tem esse domínio? Então é muito importante a gente afastar essa ideia de coisificação, de peso, e ao mesmo tempo é um choque de geração que precisa ser intermediado, e não simplesmente eu isolo e jogo esse grupo como se fosse um grupo marginalizado, inutilizado na sociedade. E as projeções demográficas, né? A gente começa a perceber também que a nossa sociedade ela vai envelhecer, ela está envelhecendo, então é também um planejamento
para o futuro, né? A gente também tem que pensar nessa inclusão também, que ela seja uma inclusão sustentável, uma inclusão que ela é o tema da inclusão socioinformacional, né? Bem focado para o idoso, né? E essa geração é uma geração que ela usa a internet, né? Os dados do IBGE mostram isso pra gente, então se a gente quiser colocar dados, né, para essa discussão, o IBGE mostra pra gente que uma grande parcela, né, dos idosos participa de algum recurso informacional, só que tem esse problema do treinamento. Né? Eu vi algumas ações, por exemplo, bem legais da Faculdade de Medicina, né, de Ribeirão Preto. A gente tem alguns projetos onde jovens se reúnem para tentar ensinar, né, essas pessoas a usarem essa tecnologia. Que é muito legal porque quando a gente pensa na socialização, né, que o Durkheim tanto fala na obra dele sociológica, a gente pensa que a socialização ela pode existir hoje via tecnologia, mas no caso de um curso presencial que faz com que a terceira idade aprenda novas tecnologias, é muito legal porque acaba sendo uma socialização também que ajuda no desenvolvimento desse idoso, no desenvolvimento desse senhor, dessa senhora, presencialmente. Né? Então gera um contato social muito importante para ele se sentir ainda incluído numa sociedade que ele ajudou a construir. Essa sociedade é fruto deles, do trabalho deles. Olha quanto tempo essas pessoas contribuíram para a sociedade, elas são excluídas por essa sociedade. Né? Então esse valor de uso, eu acho que é o que mais deve ser combatido mesmo, sabe? E para combater esse valor de uso, eu traria, né, identificar ele com Marx, identificar ele na redação, né, justamente com a reificação, a coisificação do homem, e combater com a ideia do Kant, né, com a ideia de a dignidade da pessoa humana. Né, independente da condição, você é um ser humano, eu sou um ser humano, então a gente merece respeito, a gente merece essa inclusão, fazer parte da cidadania. Né, então eles são cidadãos que deram a vida deles pelo Brasil. Então a gente precisa colocar isso em pauta também. Né? A ideia de que a gente está excluindo um grupo muito importante para a nossa história, muito importante para o nosso desenvolvimento. E aí, Gui, a gente já traz a questão do domínio legal desse contexto, né? Então nós fizemos uma coletânea e nós demos ênfase à declaração da ONU, né? A ONU declara que o acesso à rede é um direito fundamental de qualquer ser humano. Então, assim como a moradia, a saúde e a educação. E é lógico que você, quanto maior é o seu acervo frente a essa questão que dignifica o ser humano, você vai ter aqueles outros links atrelados, por exemplo, ao Estatuto do Idoso, quer dizer, que é de 1º de outubro de 2003. Então, quanto mais você se ligar nessa relação de teoria e prática, o que a lei prega e o que a prática evidencia, é melhor para você. Então, de repente, quando eu tenho o Estatuto ele é exatamente feito para quê? Para legitimar, para regulamentar um direito assegurado. Então, se você buscar o artigo 21, quer dizer, do Estatuto, lá está presente o acesso à educação e que para essa educação aconteça, é preciso que eu faça adequações. Então, isso que você trouxe, envolvendo a universidade em Ribeirão Preto, essa questão do presencial é relevante porque eu preciso adequar profissional, metodologia, eu preciso pensar em um currículo diferenciado. Por quê? Porque se trata de um grupo que traz consigo um declínio de algumas habilidades, sejam elas motoras. Quer dizer, então como é que eu lido com essa tecnologia? Como é que eu trago e transformo essa informação em algo acessível? Porque o próprio Einstein, ele trabalha essa ideia. Não basta simplesmente eu instruir. Quer dizer, eu não quero ser mais um elemento de reprodução em série. Eu preciso incorporar esse conhecimento e fazer com que ele transforme a minha realidade. Então, é muito interessante esse viés, quer dizer, das iniciativas frente ao que o governo prega e do que se efetiva no cotidiano. E não só eu penso que não só um esforço governamental, né? Ótimo, é um esforço também social, né? Sim, então a gente também se incluir nesse ponto, né, gente? Então, quando a gente pensa numa proposta de intervenção, é óbvio que a gente puxa, né, as políticas públicas, o governo, mas a gente tem que pensar a gente também enquanto sociedade, né? Então, você pensa, uma universidade pública tem um apoio estatal, mas ao mesmo tempo, se não houver iniciativa da gente, né, como é que a gente pressiona, como é que a gente move isso? E a tecnologia, né, ela é um fato social novo, né? Então os neo-durkheimianos, eles atestam um fato social novo a ser entendido. A gente vê isso nos dados, né, do IBGE. Então há 10 anos atrás, a gente tinha 7%
né, apenas de idosos, pessoas acima dos 50 anos de idade, na verdade, acessando, né, a rede, a internet ou tendo acesso a alguma tecnologia. Hoje esse número já vai para 15% para pessoas acima de 50 anos, né? Então dobrou em 10 anos. Eu imagino que daqui para frente a tendência é cada vez mais aumentar, né? Hoje eu vejo, por exemplo, minha avó, né, usando o Instagram, usando o WhatsApp, né, grupo de família. Então, essa vivência está cada vez mais próxima da gente. Lembrando que para o Durkheim, fato social tem sempre 3 características. Está na dúvida, você pode usar, ver as 3 características. Todo fato social ele tem que ser geral. Então, ele tem que ser perceptível na sociedade. A tecnologia é perceptível? Muito. Né? A gente depende muito da tecnologia e tem dependido cada vez mais. Segundo elemento importante, né? Todo fato social, ele é um fato social exterior ao indivíduo. O indivíduo sozinho não consegue combater o fato social. Ele é social, ele não é individual. Então o indivíduo ele tem que, muitas vezes ele se rende ao fato social, né? Ele é exterior. Eu não concordo com tecnologia, não vou usar o WhatsApp. Mas você vai ser coagido a usar. Né? O terceiro elemento é a coerção. A coerção, ela força você a moldar esse comportamento. Então é interessante lembrar, né, que o fato social, ele molda o seu comportamento. Fato social são formas de sentir, agir, pensar, moldados pela sociedade. Então a tecnologia, ela exige de você, né? Você tem, por exemplo, um iPhone 4, né? Muitos aplicativos não funcionam mais, eles vão forçando você a trocar, né? Forçando você a criar novos elementos de aprendizado, novas tecnologias. Eu acho que é aí que entra, sabe? Não tem como a gente pensar hoje o idoso isolado da tecnologia, isolado da sociedade, né? Falando que a tecnologia é só para as gerações mais jovens. Hoje faz parte da nossa vida. Tudo que a gente faz praticamente é regulado por tecnologia. Quantos bancos estão fechando? Exatamente. Agência. Né? Então, agências perto da casa desses idosos fechando. E aí, como é que você resolve isso? O aplicativo do celular, né? Só que para usar o aplicativo tem que saber mexer, saber manusear. Então, acho que essa atitude da universidade é muito interessante, sabe? Para a gente pensar em propostas, pensar em modelos de intervenção. E Gui, fazendo um gancho com o que você questionou, essa questão do coletivo, isso é muito importante, porque às vezes é lógico que o Enem, ele cobra um agente ou ator que parta de uma ação governamental. Então, se vocês forem pensar em agentes atrelados a essa questão, nós poderíamos pensar no Ministério da Educação, nós poderíamos pensar no Ministério dos Direitos Humanos, né, que se insere a família e mulher, nós poderíamos pensar no Ministério da Ciência, Inovação, Tecnologias e Comunicações, agora, secretarias, mas por outro lado, quer dizer, se eu penso no tamanho das letras em um aparelho, se eu penso naquele ato simples de ligar e desligar, eu tenho que pensar nesse idoso, em coordenar aquela ação visual e motora simultaneamente. Então, eu vou ter que buscar aí essas empresas responsáveis por essas tecnologias. E a partir daí, aquilo que é um grande obstáculo para você, que define 200 pontos na sua nota no Enem, que é a conclusão e a proposta de intervenção, já traz o quê? Já traz essa necessidade de uma iniciativa privada. Então, foi bem relevante o que você falou. Não basta só o agente de intervenção atrelada ao governo. Eu posso pensar sim, existe a parcela que cabe ao poder público, porém, eu também tenho a iniciativa privada, quer dizer, como as empresas podem inserir essas pessoas no mercado de trabalho e com o uso da tecnologia e mais ainda, a figura, quer dizer, a instituição família nesse processo, porque muitas vezes os familiares, na ânsia de uma conduta protetora, eles acabam privando o idoso desse meio. Quer dizer, ao invés de eu orientar o que eu faço, eu executo a tarefa, quer dizer, para que ele sofra menos, mas foi o que você comentou. Quer dizer, quase tudo, quer dizer, vai passar pelo viés tecnológico. Então, esse terminal bancário na verdade, nossa, eu quero verificar o tempo de contribuição, quer dizer, por conta do INSS, eu preciso fazer o meu imposto de renda. Então, até que ponto o idoso vai ficar à mercê, quer dizer, de um parente ou de uma pessoa para que ele possa terceirizar esse trabalho. E essa inclusão digital, acredito eu, que ela gere o mais importante, que é a autonomia, exatamente, né? A autonomia da pessoa. Então a gente fala muito em autonomia na filosofia, né? O Kant fala muito no esclarecimento. E essa autonomia, ela precisa não vir só do eu quero ser autônomo. Tem que ter condições,
para essa autonomia ser criada, né? Em condições que a Ana mesmo disse, você implica o Estado, mas ao mesmo tempo você implica também as empresas, implica a sociedade como um todo. Então tudo isso gera ganchos aí para a nossa discussão, né? Essa discussão é o desdobramento do nosso primeiro tema, que está no aplicativo Filo na Rede. Agora a gente já tem acesso via web, tá? Então mesmo que você tenha iOS, telefone da Apple, você consegue acessar pelo seu navegador, dá uma olhadinha, o primeiro tema ele está liberado para vocês lá. É um tema importante, o primeiro tema, a inclusão socioinformacional. E esse tema, né, que é o tema 16, ele vai estrear na semana que vem. A gente já está gravando, né, as aulas, está gravando as intervenções, a gente está gravando os argumentos, então vai estrear no aplicativo semana que vem. Essa semana, né, a gente vai estrear o tema que já estava gravado sobre o morador de rua, né, o morador em condição de rua, para a gente poder falar sobre essa vulnerabilidade, né, que o Estado, que a sociedade também muitas vezes não liga, né, que a sociedade também não dá conta. E continue mandando para a gente as sugestões de vocês, né, eu vou continuar abrindo no Instagram do Filonovest esses chamados para vocês mandarem temas relevantes. A gente analisa, eu, a Ana, o resto da equipe, né, de forma interdisciplinar, a gente discute esses temas para poder preparar vocês para o Enem nessa reta final. Então, nossa preocupação agora é o Enem, passando o Enem, FUVEST, Unicamp, Unesp, para vocês fazerem boas segundas fases e também boas redações, né, para arrebentarem nessas notas. E eu queria saber se tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, alguma... Então, professores, já tinha, mas eu não podia atrapalhar, né? Mas olha, tem uma aluna aqui, a Polica17, ela falou assim, Filo na Rede, tem correção no site? Entrei e não entendi. Então, na verdade, o nosso site, né, o nosso aplicativo, ele é muito formado para te ajudar a melhorar a argumentação. A gente está fechando algumas parcerias com sistemas de correção online para tentar disponibilizar para vocês um serviço específico nesse sentido. Se a gente fosse colocar no aplicativo a correção, a gente não conseguiria, por exemplo, ter esse momento ou fazer, né, os vídeos como a gente faz, né, porque dá um trabalho imenso discutir cada tema e fazer essa interdisciplinaridade, que é um projeto novo nosso, mas é muito gratificante, né, Ana? Então, em breve, a gente vai ter novidades. A gente também está lançando semana que vem conteúdo gratuito para vocês no aplicativo e no site, né? Então, vai ter um podcast com as discussões, com as aulas, né, do canal, com o que a gente, né, trabalha aqui nesse off, né, fora do aplicativo. E a gente vai ter também um podcast, né, além do podcast, a gente vai ter os vídeos organizados, listas de exercício, para ajudar vocês também na filosofia, na sociologia, na história. Então tem muita novidade vindo. O sistema de correção é uma preocupação nossa, é algo que a gente quer fazer e é algo que a gente está buscando aí uma parceria para fazer essa incorporação. Então em breve a gente tem esse plano de, né, aumentar a nossa plataforma, tá? Mas ainda não dá tempo. Nosso foco agora é preparar vocês para a argumentação do Enem. E principalmente, às vezes, trabalhando alguns ganchos, a princípio envolve, quer dizer, uma abordagem temática, mas é claro que durante as aulas, eu, com a redação, eu trago possibilidades introdutórias para vocês. Então, de repente, um contexto tecnológico vigente, trazendo o caráter essencial da tecnologia na sequência. Quer dizer, apesar disso tudo, qual é o índice? Quer dizer, quais são os usuários de internet na terceira idade? Frente a isso, como é que você poderia elaborar uma possível tese? Né? Trabalhando uma tese, por exemplo, analítica com possível D1 e D2. Então, nesse primeiro momento, esse é o principal objetivo. Direcionar para uma construção, quer dizer, objetiva, clara, para que você consiga o quê? Pensar na estrutura dissertativa com introdução, desenvolvimento e conclusão. Mais alguma? Tem mais perguntas. Legal. O Jairo Dantas, qual a visão de Simone de Beauvoir sobre a política? Sobre a velhice, desculpa. Sobre a velhice? Legal. Muito interessante. Ela trabalhou por alguns anos em torno dessa temática atrelada à velhice. E ela foi questionada por várias vezes por pessoas próximas do seu próprio círculo de amizades. Por que você perde tempo com isso? Com essas pessoas velhas? E ela trabalha toda uma teoria atrelada a essa capacitação, né? A essa característica atrelada à invisibilidade. Então, ela é muito pertinente. Olha, você foi perfeito nessa colocação.
Então, ela é de extrema relevância, porque ela parte do seu trabalho foi atrelada a esse grupo. Quer dizer, nessa ideia existencialista de construção contínua frente à visibilidade. Então, muito interessante. Nossa, engraçada você... a coincidência dessa pergunta, porque eu ganhei de aniversário, meu aniversário foi dia 11 de setembro, eu ganhei o livro da Simone, que fala sobre a velhice, né? Tem um estudo lindo, dela, lindo. E é legal que a gente pode preparar uma argumentação em cima disso, né? Então, já é uma ideia aí pra gente poder aumentar o nosso repertório aí. Então, legal, mandem essas colocações, que, na verdade, o vestibular, ele pede do aluno muito essa autonomia, sabe? O nosso intuito não foi criar um aplicativo para viciar você, assim, só vou usar esse argumento. Não, é partir desse argumento para fazer novas relações, né? De uma forma segura, de uma forma bem embasada. Então a gente quer o aluno autônomo, a gente quer o aluno que pense, o aluno que não fique naquela, sabe, gente, de, eu vou fazer uma redação do Enem sem saber nada sobre o tema. Não, tem que saber muito sobre o tema, tem que saber relacionar o tema, tem que saber, né, estabelecer essas discussões num alto nível para você chegar na sua nota 1000, né, na sua nota 980, porque muita gente mira o 1000, mas, cara, 980, 960 é maravilhoso, né? Mas é isso aí, é o foco, e fazer essa relação entre autores é sempre muito fundamental. Nossa, ainda mais a Simone, né? Uma existencialista, a Simone que pensa essa condição humana, né? Exatamente. Nós somos o que nós fazemos de nós. Então, essa visão, eu acho que da reificação é muito combatida também pela Simone de Beauvoir, pelo Jean-Paul Sartre. Então, muito legal, né, trazer essa visão das mulheres, né, sobre a filosofia, sobre os temas. Perfeito. Mais alguma para a gente poder encerrar? Tem mais uma, mas antes, a Naturice quer saber se a live vai ficar salva. Vai ficar salva, gente. A live vai ficar salva. A gente está fazendo uma live agora no YouTube, por isso que a gente está olhando para 2 câmeras. Na verdade, tem 3 câmeras aqui no estúdio. Então, tem o YouTube aqui, o Instagram ali, e tem a nossa câmera do estúdio ali. Então, eu vou colocar a live para vocês completa, com a imagem de alta qualidade. A gente vai editar e fazer o upload para vocês. Fiquem tranquilos em relação a isso.